Agora, tem algumas coisas que são teóricas, né, mas funcionam bem. Então, ouça com cuidado. Máquinas virtuais têm que deixar de lado qualquer coisa que no desktop normal teria, que são apenas as coisas que atrasam o sistema. Então, por exemplo, anote aí, ó, remova programas desnecessários. Então, você vai aqui em programas de computador, né? Não, vai lá. Eu não vou ficar mostrando para você onde faz as coisas. O curso de Windows não é essa a intenção. Mas remove o que você não usa, tá bom? Desmarque qualquer, desmarque não, remova qualquer programa que você não vai usar. Não, não precisa do OneDrive, não precisa de antivírus. Para que antivírus? Para quê? Para que antivírus? Não, tá bom? Não precisa também de firewall, mas é bom você ter. Tá? O firewall é uma exceção no Windows. Eu gosto de deixá-lo, tá? Porque como ele tem na máquina do usuário, assim você tem a percepção do que o usuário enfrentará também, tá? Não precisa também de economia de energia, essas coisas apenas atrasam. Ah, papel de parede, remove o papel de parede, não precisa de papel de parede. Aqueles papel de parede ficar mudando conforme vai passando do meio-dia, para quê? É uma cor sólida, apenas isso, tá? Às vezes, no meu trabalho, eu gosto de colocar cores, né, sólidas, né? E quando se trata de Windows, eu uso papel de parede azul, tá? Então é uma coisa que você pode usar, tá bom? Ou preto, né? Tá bom? Use cores assim, tá bom? Porque se você tiver que compartilhar isso pela internet, né, um acesso remoto, por exemplo, né? É menos banda, você economiza, tá bom? O mousezinho não vai ficar dançando, patinando, não. Uma cor sólida no fundo é tranquilo, é tudo muito mais light, tá bom? É, se você tiver algum screensaver, desabilite. Não tem isso, tá bom? Tempo de ociosidade de tela, desligue, não precisa disso. Tem memória virtual dentro da sua máquina virtual? Meu Deus do céu, para que isso? Desabilite. Nada de memória virtual dentro do Windows. Se você precisar de mais memória, você simplesmente incrementa a memória real, tá bom? Se precisar de memória virtual para fazer teste, tudo bem, aí você deixa, tá bom? Caso contrário, não precisa. Né? Para máquina, a memória virtual serve mais para não parar serviço que você esteja rodando. Não é o caso quando a gente está desenvolvendo, tá bom? A não ser dependendo do que você queira fazer, claro, né? Sempre há uma exceção, tá bom? Windows Update, desabilita isso, por favor, não use o Windows Update. Desative ele. Quando você quiser atualizar, você vai lá e clica em atualizar, tá bom? Antes de fazer isso, cria um snapshot, eu vou mostrar isso daqui a pouco, tá? Caso dê algum tipo de zebra, você volte, tá bom? Os snapshots são maravilhosos, tá? Eu já vou falar sobre eles daqui a pouquinho. É normal que quando você vai instalando Adobe, Google Chrome, né, que esses programas vão acrescentando tarefas no agendador seu de tarefas. Tá? Então você precisa ser esperto o suficiente para arrancar. Você está vendo aqui o Windows Edge, por exemplo, em execução. Né? Mas se você olhar aqui os parâmetros definidos, muitos deles, assim, quando a máquina estiver ociosa, no primeiro logão, muitos programas são assim. Tá bom? De tempos em tempos fica lá o Adobe querendo atualizar, o Google Chrome querendo atualizar a si mesmo, né? Java, tudo isso. Então arranca fora, assim, nessas máquinas aqui, você não precisa de agendamento nenhum. Tira tudo. Não tem nada que você precise, tá bom? Tem aquela coisa de restaurar o sistema lá do Windows, não tem? Você fica criando pontos de restauração, desativa aquilo também, você não precisa daquilo, não? Tá bom? Depois que você desativou tudo que é desnecessário, depois que você desativou tudo que é desnecessário, aí você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu te mostrar com cuidado isso. Eu vou desligar aqui para você ver como está a estrutura dessa máquina virtual. Ó. Vou desligar aqui. Opa, desligando. Com a máquina desligada, agora você pode ver aqui, eu vou aqui em máquina, né? Aqui tem as ferramentas, né? Deixa eu dar uma olhadinha no snapshot. Né? Eu criei alguns snapshots, caso dê problema, eu possa voltar. Você acha que eu vou... Deu problema aqui, né? Eu pulei de onde eu queria. Vou ter que instalar o Windows de novo? Não, eu volto o snapshot aqui. Então, snapshots são umas coisas maravilhosas. Então, agora eu vou apagar todos esses snapshots que estão aqui, eles estão aninhados, porque eu quero fazer com que o meu sistema agora
dê apenas o padrão atual, tá bom? Estou apagando, apaguei. Vamos apagar tudo que eu tenho direito aqui. Então, eu vou apagando, apagando, até ter apenas o estado atual. Ou seja, do jeito que estava aí na minha máquina, é o jeito que vai ficar agora daqui em diante, tá certo? Esse aqui é o base, tá certo? Olha que legal. Agora, se eu quiser, eu posso criar aqui, né, um snapshot. E esse snapshot aqui é o primeiro, né, digamos assim. Então você pode chamar ele de, por exemplo, marco zero. Opa, teclado vem para cá. Marco zero. Tá? E agora, o que acontece? Toda vez que você iniciar um trabalho com o seu Windows, iniciando o trabalho, aí eu venho aqui na pasta do Windows. Se eu fizer qualquer coisa irremediável, né, apague pastas que eu não deveria, tá? E digamos que você tenha feito alguma coisinha aqui, trabalho, lembre-se, você não salvou o código-fonte no Drive C. Tá bom, aí que zica que eu fiz aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar, poderia fazer isso com a máquina ligada, tá? Tá, mas eu vou desligar. Vou desligar, desliguei. Aquelas pastas que eu apaguei, né? Aquelas pastas de logs ali, ó. Venho aqui, ó, e mando restaurar o marco zero novamente. Eu não vou criar um novo snapshot, porque o que acontece? Quando você faz isso, ele cria uma versão dessa atual e depois volta para que você está pedindo para voltar. Então você pode dar um redo se você quiser, tá? Não, não quero fazer isso, não, só restaura. Restaurei. Agora, se eu iniciar novamente a máquina virtual, né? As pastas que eu apaguei, elas voltaram, tá vendo? Tá sem problema algum. Não tem problema nenhum. Então, o que acontece? Para você ser produtivo, de tempos em tempos, você vai restaurar esse marco zero de novo. Vai restaurar e vai restaurar e vai restaurar. Terminou um grande projeto, restaura o marco zero de novo. Agora você fez um Windows Update, seu Windows está atualizado. O que você vai fazer? Apaga o marco zero, cria um novo marco zero. Desde que a sua atualização tenha dado certo. Não, você cria um marco 01, né? E aí fica restaurando ele, para você ter tanto no Windows Update quanto também aquela outra, tá bom? Então, lembre-se, tenha um snapshot marco zero e sempre tenha ele. Der qualquer coisinha, você restaura novamente, tá bom? Isso vai acontecer quando você vai fazer coisas que podem ter riscos. Mas se você não quiser, sempre deixa uma. Não vai ficar mais limpo por causa de um snapshot, tá bom?